Bom dia a todos e a todas, é uma alegria muito grande estarmos iniciando mais um programa de Educação em Debate. Palestras que a Frente Parlamentar de Educação tem feito, juntamente com a nossa Comissão de Educação, trazendo personalidades para discutir rumos da educação brasileira. E além do que, essa semana é uma semana muito especial para a Câmara dos Deputados e para a sociedade como um todo, que nós estamos muito perto e provavelmente nesta tarde vamos estar votando o Plano Nacional de Educação. Após uma tramitação aqui na Casa, foi para o Senado Federal, volta agora para a Câmara e estamos então para terminar a votação do PNE, do Plano Nacional de Educação, que dá as metas para os próximos 10 anos da educação brasileira. Um grande trabalho que a Comissão Especial fez, ouvindo vários segmentos da sociedade como um todo, viabilizando a melhor proposta então para que o Brasil possa atingir o nível de educação que nós sonhamos para o Brasil. E nesta manhã nós temos o privilégio de ter aqui a presença do professor Dr. Remy Castione. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Caxias do Sul e doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp. Atualmente, o professor Castione é professor pesquisador da Universidade de Brasília, na Faculdade de Educação e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Data UNB, Centro de Pesquisas de Opinião Pública. E o Dr. Castione hoje traz o seguinte tema: a organização do sistema de educação profissional e os desafios do Brasil. Por isso, Dr. Castione, muito obrigado, seja muito bem-vindo, um privilégio tê-lo aqui na nossa Educação em Debate. E o senhor tem a palavra. Bom dia, deputado. Eu agradeço o convite dessa frente parlamentar, que eu acompanhei a sua gestação lá nos idos de 2003, quando passei um período no Ministério da Educação, onde nós tentamos reativar alguns projetos de educação profissional que haviam sido firmados num convênio internacional com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O senhor, é uma felicidade também estar aqui, porque o senhor estava presente lá naqueles primeiros momentos, foi extremamente importante, inclusive para colocar na agenda da sociedade brasileira o tema da educação profissional. E o que eu vou apresentar aqui, deputado, é um fruto das reflexões que estou realizando como pesquisador e também como um telespectador também atento desses grandes movimentos que a sociedade brasileira está enfrentando e que tem relação com o mundo do trabalho. Então, eu vou pedir aqui a ajuda do nosso colega. Então, basicamente, o que eu vou me deter aqui é a trajetória da educação profissional nos últimos anos, né? Vou me concentrar aqui, basicamente, nas ações que eu classifico de desarticuladas, né, com foco nessa dimensão, particularmente nesses últimos 20 anos, né, porque, não sei se o senhor sabe, esse ano nós estamos completando 20 anos da reorganização do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que deu todo esse arcabouço ao tema da educação profissional, primeiramente no âmbito do Ministério do Trabalho, e depois, gradativamente, isso vem sendo assumido pelo Ministério da Educação, que é o caso recente do Pronatec. A desarticulação entre o sistema ocupacional e o sistema educacional, uma proliferação e uma mobilização em torno de cursos rápidos de qualificação, educação profissional com baixa carga horária, que não conformam um arco profissional passível de certificação. E isso tem provocado uma enormidade de títulos, né, e sem uma validação social, que eu chamo. E, por último, o Pronatec, que eu vislumbro como uma possibilidade dessa articulação. Bom, esses são os dados que nós temos da população, da escolaridade da população. Como nós podemos observar, quase 2/3 têm até o ensino fundamental, né? E 2/5, né, estamos falando de 40% aqui, tem o fundamental incompleto. Pois no próximo, por favor. No próximo slide, aqui a escolaridade da população economicamente ativa, é a população de mais de 15 anos que está disponível para o trabalho. Então vocês observem aquela linha azul, primeira é a linha onde estão as pessoas com 11 a 14 anos de escolaridade, ou seja, já concluíram o ensino médio. Ela tem crescido muito nos últimos anos, houve uma inversão a partir de 2004 significativa, mas ainda temos um contingente enorme de pessoas com menos do ensino médio atuando no mercado de trabalho.
que são basicamente esses dados aqui. Nós temos de 46 milhões de pessoas, né, com mais de, aí, por volta do ensino médio, né, contra 47 milhões, que são os grandes grupos ocupacionais em termos de escolaridade, atuando no mercado de trabalho. E o padrão de ingresso no mercado de trabalho hoje é o ensino médio. Então, nós temos um desafio enorme ainda, de mais da metade, né, da nossa população economicamente ativa não tem o padrão de escolaridade ideal para ingresso no mercado de trabalho. E aí, isto é o desenho do mercado de trabalho formal. Os que estão ocupados hoje, né, são os dados da RAIS 2012. Nós temos 47 milhões de registros formais entre vínculos privados e vínculos públicos. 44% têm um ensino médio completo. Bom, qual é que foi a trajetória da educação profissional nesse período, né? É possível categorizar esse movimento em 4 grandes períodos, né? Embora possamos ampliar de alguma forma em outros tantos. Mas, basicamente, o início do tema na agenda da sociedade, que inclusive motivou recentemente a própria Rede Federal a completar os 100 anos, que foi na Primeira República, né, em 1909, quando foram criadas as primeiras 19 escolas de aprendizes e artífices, que tinha basicamente no seu nascedouro, né, uma educação voltada para os desvalidos da sorte, termo que foi muito consagrado pela literatura e até hoje é objeto das nossas reflexões. Durante a Era Vargas, né, basicamente todo esse período do processo de estruturação da chamada Segunda Revolução Industrial no Brasil, que é a montagem do parque industrial, nós sempre tivemos também uma ênfase na educação profissional. Aqui também surge o próprio Sistema S, mas uma educação também sempre tratada com essa dualidade, né? A educação nas universidades, a educação dos valores, né, para as elites, né, e para os trabalhadores, uma educação de segunda categoria. Foi esse o entendimento que sempre apareceu, inclusive, nas próprias leis da educação profissional, das leis orgânicas da educação profissional, lá da década de 40, traziam essa informação. No período do governo Fernando Henrique, nós tivemos com a aprovação da LDB, uma tentativa de introduzir um novo arcabouço na organização da educação profissional, que foi a criação do chamado segmento comunitário para atuação na área da educação profissional. Mas o pressuposto que está por trás desse desenho era que existia uma demanda por um novo tipo de trabalhador, né? A sociedade exige um novo conhecimento para atuar no mundo do trabalho, mas, no entanto, uma ênfase muito excessiva que é o mercado que vai organizar esse processo. Então, os trabalhadores são senhores de si, né? A partir do momento que eles adquirirem determinados conhecimentos, eles se impõem no mercado de trabalho e determinam a sua alocação. Olha, isso é uma condição de transferir a esses trabalhadores, como possuidores de determinados conhecimentos, a capacidade de se colocar e de se determinar, né? Nós sabemos que isso é uma situação passiva, né? Onde os sujeitos, na realidade, eles não determinam, são determinados pelas próprias relações econômicas que se estabelecem. E, mais recentemente, no período do governo Lula, o Estado, né, assume um papel preponderante, né? Não é à toa que o segmento comunitário, boa parte, é desestimulado, é absorvido pela expansão da rede federal, mas, particularmente, o Estado assume nas suas condições uma capacidade de formular, orientar, impulsionar e estimular, né, a oferta de educação profissional em regiões onde nunca tínhamos tido essa perspectiva, em cidades policêntricas, né, em espaços econômicos extremamente importantes, e nós temos a conformação de uma nova forma de fazer política econômica também, de nos voltarmos mais para o mercado interno, fortalecimento das nossas cadeias produtivas. Então, cada um desses momentos tem no seu arcabouço uma ideia de Estado. Eu acho que essa é a questão importante que eu gostaria de transmitir.
E aí, o que é que nós assistimos nesses últimos 20 anos, né? Que vem já um ano antes do governo Fernando Henrique, com essa reorganização do sistema de educação profissional, que foi impulsionado pelo que nós ficamos conhecendo como os cursos, né, ou pejorativamente chamados também dos cursinhos do FAT, dos cursinhos do Planfor. Mas houve uma grande mobilização em torno desse tema. E o Ministério do Trabalho foi protagonista desse processo. Então, nós tivemos uma enormidade de cursos mobilizados por essa dimensão Planfor, depois PNQ, pela própria rede federal, as redes estaduais, o Sistema S. Tivemos uma agenda da educação profissional mobilizada por vários ministérios. Nós temos ações de qualificação profissional em 11 ministérios, né? E a existência de um não sistema. Essa literatura tem tratado dessa forma, que é uma quantidade de cursos que vivem à margem desse processo de regulamentação. São chamados cursos livres, que não compõem um não sistema, né? A ideia é que seria como a possibilidade de construir um sistema orientado para os desafios que o país necessita para a efetividade dos recursos, né, e a eficácia dessas ações, a partir do momento que a educação profissional, se não tiver voltada para os interesses daqueles que necessitam, né, ou seja, e qual é que é o principal desejo daqueles que necessitam a educação profissional? É se inserir no mercado de trabalho. Então, se a educação profissional não proporcionar isso, quer dizer, de nada terá adiantado esse esforço. Bom, que resultados esse sistema produziu, né? Nós tivemos, por exemplo, somente na política governamental atual, né, com o Pronatec, está enaltecendo muito a ideia de que nós vamos atingir 8 milhões de pessoas no âmbito do Pronatec. Somente nos dados que eu consegui captar no sistema Planfor PNQ, nós passamos de 15 milhões de pessoas nesse período. Mas que qualificação foi essa? É uma qualificação que muito pouco se articulou com o sistema ocupacional, né? Uma quantidade enorme de cursos rápidos, né, que não conformaram um feixe de ações passível de certificação. E com isso nós não enfrentamos problemas como a baixa escolaridade do trabalhador, né? Então, se nós não conseguirmos aliar a elevação da escolaridade com a oferta da formação profissional, nós vamos continuar reproduzindo uma enormidade de títulos, de diplomas em cursos rápidos, e não vamos enfrentar a principal questão, que é essa que eu mostrei inicialmente, a baixa escolaridade da nossa população economicamente ativa. Bom, uma outra questão também é que o próprio sistema orienta muito pouco o trabalhador, né, porque não permite organizar esses itinerários formativos, não há conexão entre as várias ofertas existentes, e o trabalhador não consegue se encontrar num emaranhado de nomenclaturas produzidas no âmbito da educação profissional. Que basicamente estão refletidas aqui, né? Eu cito sempre como exemplo com os meus alunos, que, assim, um aluno que entra no sistema da graduação, ele sabe muito bem onde é que ele quer chegar, né? Ele tem uma grade, né, em 4 anos, ou até mesmo em 2 anos e meio, se for um curso tecnológico, ele sabe que disciplinas ele tem que fazer até atingir quer obter o título. Na educação profissional, nós não temos isso, porque há um emaranhado de situações. A rede federal, por exemplo, se organiza por eixos tecnológicos. No mercado de trabalho, deputado, ninguém se ocupa por eixos tecnológicos. Ninguém é contratado porque fez o eixo A, B ou C. Ele é contratado pela ocupação. E essa ocupação tem que estar relacionada, né, com esse curso. Infelizmente, o nosso sistema ocupacional, 65% das nossas ocupações, elas não exigem escolaridade para o exercício da ocupação. Esse é um grande problema que nós temos. Outros países já superaram essa relação, onde a escolaridade e o sistema ocupacional, eles estão muito concatenados. Então, aqui nós temos essa enormidade, ela produz o seguinte, nós temos as atividades econômicas, que é onde as pessoas vão se inserir. Nós precisamos se inserir no setor agropecuário, no setor industrial, dentro do setor industrial, na indústria alimentícia, na indústria petroquímica e por aí vai. Temos as áreas da CAPES, por exemplo, na pós-graduação já também não convergem muito com isso, há uma subdivisão. Os catálogos de cursos técnicos e tecnológicos também, né, trabalham numa outra perspectiva. A rede federal com os eixos tecnológicos. O Ministério do Trabalho tentou organizar no âmbito do ProJovem, que, no meu ver, deputado, foi uma das principais iniciativas que nós tivemos nos últimos anos.
né, no início do governo Lula, no âmbito do ProJovem Urbano, se constituiu uma equipe extremamente, que tinha tido essa experiência, da qual também pude acompanhar, e se construiu essa tentativa de oferecer ao trabalhador um arco ocupacional onde ele pudesse fazer um ciclo de formação e, ao final, nós pudéssemos certificar esse arco, né, e esse arco lhe daria condições de se inserir em condições muito mais favoráveis no mercado de trabalho e nas ocupações que o mercado estava a exigir. Temos os cursos livres, né, que são essa proliferação de cursos que existem, né, que vão desde aula de violão, aula de informática, para a terceira idade, não sei, que não há nenhuma regulamentação em relação a isso, e a ocupação, que é o cerne do sistema ocupacional. As pessoas, quando se assinam, quando a carteira de trabalho é assinada, elas recebem lá um código, né? É essa ocupação que eles vão desenvolver ao longo do período que ficarem vinculados às organizações. Bom, aqui é basicamente a reprodução disso que eu falei. Então, nós temos as áreas econômicas, as áreas da CAPES, os eixos tecnológicos, né? Até aqui as ocupações. Então, quer dizer, nesse emaranhado de coisas, né, o sistema poderia apresentar a esse trabalhador, né, a possibilidade de que ele, ao ingressar num curso, hoje dito Formação Inicial Continuada do Pronatec, a possibilidade de ele fazer, né, etapas e, ao final, ele conseguir se encaixar numa trilha, né, de formação que pudesse o levar, inclusive, à universidade. Isso é perfeitamente possível de ser organizado. Quer dizer, se um trabalhador, né, que não tem ensino médio completo, né, se você conseguir organizá-lo na perspectiva de elevar a sua escolaridade, 1.200 horas, que essa é a carga horária do ensino médio, e acoplado a isso ele fizesse, por exemplo, 4 módulos de formação inicial continuada, né, são os cursos do Pronatec, 200 horas. Com 800 horas eu posso certificar ele num curso técnico, por exemplo. Então, há uma dissociação. E aí, nós não utilizamos uma matéria-prima formidável que nós temos, e muitas poucas pessoas sabem, que são as inserções que essas pessoas têm no mundo do trabalho, que estão registradas na base do Ministério do Trabalho, que são as ocupações. As ocupações, né, o registro da chamada RAIS, né, ela tem um módulo ocupacional, todas as ocupações que esse trabalhador fez ao longo da vida. Então, o que é que o sistema deveria fazer? O sistema deveria atuar na perspectiva de fortalecer as suas capacidades, os seus saberes, né? Então, se o trabalhador teve uma trajetória voltada para a área da construção civil, não adianta eu dar para ele a possibilidade de ele fazer um curso de vigilante e porteiro, por exemplo. Nós estamos precisando de trabalhador na construção civil, nós temos que reforçar essas capacidades e orientá-lo, né, para que ele vise a fortalecer e formar os seus saberes do trabalho e reconhecidos do ponto de vista formal. Bom, eu vou apresentar agora aqui algumas pesquisas que dialogam um pouco com essa dimensão para nós termos uma ideia um pouco disso que eu falei. Pode passar. Bom, um dos grandes problemas que nós temos, por exemplo, né, no âmbito desses cursos que eram mobilizados pelo Planfor, era a capacidade de identificar para qual setor da atividade esses cursos eram voltados, né? Então, por exemplo, lá nos registros, essa última pesquisa, foi a última pesquisa feita com os egressos do PNQ, né? Esse trabalho terminou em 2010, quando os próprios cursos no âmbito do PNQ foram gradativamente migrando para uma outra dimensão. Nós tínhamos mais da metade dos registros, não se sabia para qual área eram voltados os cursos. Também o público era muito pouco, os registros eram muito precários, né? Nós também tínhamos essa dificuldade, né? Um quinto dos registros não tinha para quem, né? E outra questão também extremamente importante, que está na origem, né? Para que cursos nós estamos fazendo, né? Então, se nós não tivermos organizando essa ação para que de fato necessita e para as atividades que são preponderantes do território. Então, por exemplo, aqui numa classificação que nós trabalhamos, nós podemos observar que esses arcos, nós organizamos os cursos em torno de arcos ocupacionais, né? Que são os arcos que o Ministério do Trabalho trabalha. Nós tínhamos, vocês podem observar, por exemplo, nós tínhamos para atividades do comércio e serviços,
nós tínhamos apenas 5,31% dos cursos eram mobilizados em torno desse arco, enquanto que as ocupações relativas a esse arco, né, representavam 35% dos ocupados no mercado de trabalho. E assim, por aí vai. Então, se a educação profissional não tiver concatenada, né, com a realidade econômica onde ela está inserida, também nós vamos começar a reproduzir cursos que não têm nenhuma utilidade para aquela realidade local. Bom, aqui também é uma reprodução um pouco dessa mesma formação, né? Aqui uma questão extremamente importante, né? Quer dizer, mesmo esses cursos, né, chamados livres, mobilizados lá à época, atraíam uma clientela que não era a clientela alvo das políticas. Por quê? Né, nós podemos observar aqui que 1/3 desses que realizaram cursos no âmbito do último ano, praticamente da grande safra, que foram os cursos do PNQ, Plan Fora, aí, 1/3 tinham até 29 anos em ensino médio. Então, essas pessoas, né, por conta inclusive dos problemas, né, que nós temos no ensino médio, estão dispostas a fazer qualquer curso, porque isso lhes dá as condições de se inserir melhor no mercado de trabalho. Então, uma das questões também extremamente, como é que essas pessoas vão fazer esse curso? Porque elas têm acesso à informação. Elas chegam primeiro nos cursos, e a forma como eram, e ainda são de alguma forma, mobilizados os cursos, né, no âmbito da educação profissional, tinham essa característica. Quem tinha a informação primeiro ia lá e se matriculava. Que também tem a ver, né, essa é a distribuição da faixa etária também, então 65% tinham até 29 anos. Pois não, pode passar. Aqui também o ensino médio completo, eu já falei. Aqui também as mulheres, né, também têm uma representação na realização desses cursos muito maior do que a sua representação no próprio mercado de trabalho, né, em áreas, por exemplo, como a construção civil. Em alguns estados, a presença do trabalho feminino é muito mais significativa do que em outros. Por quê? Não é porque melhorou apenas o trabalho, o conteúdo braçal do trabalho na construção civil que foi reduzido. Não é só por causa disso, e não é também porque a mulher tem mais escolaridade, né? Isso tem aliás, não é porque a mulher é mais caprichosa, tem mais cuidado, não sei o quê. Porque mesmo nessas atividades cujo conteúdo braçal sempre foi uma característica, exigem para o exercício da ocupação, né, discernimentos e conhecimentos, né, que são adquiridos com anos de escolaridade, capacitação, assim por diante, que é uma questão fundamental. Por exemplo, um pedreiro que vai assentar um porcelanato de R$50 o metro quadrado, se não souber ler aquelas instruções que estão escritas e não aplicar exatamente como está lá, vai ter que arrancar. Então, por isso que o conteúdo do trabalho na construção civil muda, não pelo conteúdo braçal, né, que a mulher tenha assumido o espaço, mas particularmente porque o ingrediente da escolaridade passa a ser determinante. Bom, aqui é essa composição, quer dizer, as mulheres hoje têm a sua representação no mercado de trabalho, de 45%, e naquela época 54% estavam fazendo cursos de qualificação profissional. Bom, o Pronatec, né? O Pronatec, para mim, eu vejo como a possibilidade de organizar uma oferta perene a partir de um padrão de qualidade, né? Agora nós vamos ver quem é que está fazendo o Pronatec hoje. Esses são as informações últimas que foram possíveis de ser obtidas dessa evolução de matrículas da rede federal. Você pode observar que nós já temos em torno de 1.100.000 matrículas na educação profissional dessa rede federal, que foi enormemente expandida nos últimos anos, né? Nós vamos chegar a quase 600 campos no Brasil, reorganizado em torno de 39 institutos federais. Metade dessas matrículas são do curso técnico. Aqui já o efeito do Pronatec extremamente importante, nós temos quase 300.000 matrículas dos chamados cursos de formação inicial e continuada, graduação e pós-graduação. Pode passar.
Aqui são esses mesmos dados, então, pela própria institucionalidade da rede federal, metade das vagas devam estar voltadas para os cursos técnicos, né? Nós estamos aí 54%, e as demais ofertas, elas se dividem entre graduação, pós-graduação, cursos livres, né? E assim por diante. Aqui também um dado extremamente importante é que, entre os cursos técnicos, né, as possibilidades previstas de organização curricular, a preponderância dos cursos tem sido os chamados cursos subsequentes, né, que representam já metade dos cursos no âmbito da rede federal. Exatamente porque, né, são pessoas que têm o ensino médio, né, ou estão quase em vias de concluir o ensino médio, em alguns casos, e retornam para o sistema no sentido de obter uma certificação para melhorar os seus conhecimentos. Então há uma demanda enorme de pessoas, tem mais de 18 milhões de pessoas que têm o ensino médio completo, né, e apenas isso. Bom, e aí é o seguinte, quem oferece o Pronatec, né, que é onde basicamente então o grosso está, os chamados os cursos de formação inicial e continuada. Nós temos no âmbito do Pronatec 90% das matrículas mobilizadas pelo Pronatec são desses cursos chamados, que eu chamo dos cursos livres ou cursos esses determinados por 200 horas. Então é o seguinte, esses cursos que estavam lá mobilizados no âmbito do PNQ, do Planfor, hoje estão aqui. Mas estão aqui em muito melhores condições. Eles estão numa rede federal e, na realidade, nós vamos ver depois que não é a rede federal participa ainda com muito poucos matrículas de FIC. O grosso está no Sistema S, mas há uma mudança significativa, porque você trouxe para duas institucionalidades, tanto da rede federal como do Sistema S, que tem tradição, né? E isso dá condições enormes, no meu ver, de organizar melhor esse sistema de educação profissional. Aqui são basicamente os cursos do Pronatec, há uma preponderância desse eixo que a rede federal chama de gestão e negócios, né? Pode passar. E aqui uma grande diferença que nós tínhamos em relação a quem é que executava esses cursos no âmbito do Planfor PNQ, inclusive por tipo de escolaridade, que nós vamos ver aqui que quem tinha ensino médio completo, o grosso desse pessoal fazia cursos nas escolas técnicas públicas, né? Enquanto que os analfabetos, baixa escolaridade, ensino fundamental, se dividia entre ONG, Sistema S, né? Então, acho que nós estamos tendo a oportunidade, por exemplo, de oferecer a essas pessoas, né, a possibilidade de ingressarem em instituições que jamais eles sabiam existir, né? Então, a possibilidade da rede federal se abrir para esse conjunto enorme de população, de baixa escolaridade, né, que tem enorme dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, tem provocado um efeito enorme, porque essa rede federal, na realidade, era uma rede, os Cefetes, que sempre, tradicionalmente, atendeu os melhores alunos, né? Os filhos dos trabalhadores não chegavam nessas escolas, né? Então, acho que o Pronatec tem permitido a rede trabalhar com uma clientela, né, que são esses trabalhadores de baixa escolaridade, que vivem, que passam, trocam de emprego muito rapidamente ao longo da sua vida, beneficiários do seguro-desemprego, que, se não houvesse isso, não teriam essa possibilidade. Nós iríamos estar reproduzindo um pouco essas ofertas de balcão das instituições. Bom, aqui, pode passar, né? Aqui também uma outra questão dos outros problemas que nós tínhamos. Além das dificuldades de não acertarmos o foco para os setores de atividade, nós também tínhamos uma super representação das áreas geográficas, né? Então, nós fazíamos curso muito mais, né, em regiões onde tinha menos gente. Então, nós precisamos ter, o sistema também precisa olhar que isso tem que combinar, né, a realidade do território com a dimensão da população daquele território.
Bom, e aí uma outra questão. Quer dizer, hoje aqui nos registros que nós identificamos lá em 2007, né, metade das pessoas que se empregaram naquele ano se empregaram com o ensino médio completo. Então, o padrão de ingresso hoje é bem mais que isso, chega a 60% dos ingressos no mercado de trabalho tem como exigência o ensino médio completo. Agora o deputado vai me perguntar, não, mas se 65% das ocupações não exigem escolaridade, por que é exigido o ensino médio completo? Essa é a grande questão. Quer dizer, a escolaridade passou a ser dimensionada, inclusive até como barreira técnica para o ingresso no mercado de trabalho. Há ocupações, por exemplo, que não necessitam do ensino médio completo. No entanto, só nós passarmos por aí nas vias públicas, nós vamos ver atendente de posto de gasolina, exigência, ensino médio completo. Operador de caixa de supermercado, ensino médio completo. Convenhamos que não há necessidade das pessoas terem o ensino médio completo para operar, né, aquelas funções determinadas por isso. Mas está lá. Então há no imaginário, o ensino médio é o padrão de ingresso. Então o nosso objetivo aqui é buscarmos chegar e oferecer a essa população, que é mais da metade das pessoas que estão na população economicamente ativa, a condição de ascender ao ensino médio, concluir o ensino médio através dessa mobilização da educação profissional e certificar o conhecimento deles adquirido pelo trabalho. Aqui também uma outra questão que é extremamente importante, que desafia o sistema, que é o seguinte: por exemplo, nessa pesquisa que nós identificamos aí, 2/5, né, dos que ingressaram no mercado de trabalho o fizeram em 2007 e metade deixou o emprego no final do ano. Então, admitida essa rotatividade, em 2 anos a totalidade dos ocupados teria trocado de emprego. Esse é o grande desafio, porque o deputado aqui inclusive acompanhou, foi extremamente atuante na lei que aprovou o Pronatec, a grande discussão dos secretários do trabalho, do Fórum dos Secretários de Trabalho, né? E a grande discussão que nós temos hoje no âmbito das políticas de emprego é como reduzir essas elevadas taxas de rotatividade. Então, se a educação é algo extremamente importante, ela precisa ser valorizada. Porque como é que nós justificamos um investimento enorme em qualificação, em educação, se essa educação não é valorizada? Então, nós estamos jogando dinheiro fora. Porque se as empresas provocam essa alta taxa de rotatividade, que não tem a ver não só com a questão da escolaridade, não. Tem a ver com uma série de outras questões, inclusive problemas envolvendo o sistema de contratação e por aí vai. Mas a questão é que quando o trabalhador começa a ascender na escala salarial, ele é substituído por outro, né? Então, esse discurso cai por terra. E um dos grandes problemas que nós temos é exatamente que essa validação social da qualificação no nosso sistema de contratação do trabalho não existe. Bom, é basicamente o que eu falei, pode passar. Aqui também uma mesma pesquisa com outro público e uma outra política, que são chamados Centros Vocacionais Tecnológicos, que nós realizamos em 2011, né, para o MCT, né, em 51 CVTs. Nós temos também nessa proliferação de iniciativas que nós tivemos em 11 ministérios nos últimos 20 anos. Temos no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia uma outra iniciativa que foram os Centros Vocacionais Tecnológicos. Aqui também, quer dizer, nós temos uma duplicidade de ações que estão atuando às vezes no mesmo território. Então, o desafio na construção do sistema também precisa olhar isso, quer dizer, como é que nós compartilhamos os dados das instituições, como é que nós compartilhamos capacidade dessas instituições. Então, só nesse caso dos CVTs aqui, nós tínhamos, num mesmo espaço, em 66 municípios, convergindo unidades dos institutos federais, unidades do Senai e unidades do CVT, muitas delas competindo entre si. Eu diria que todas elas competindo entre si e atraindo para si o mesmo público. Então, por que nós não temos um sistema que possa compartilhar isso? Não há problema algum de estruturar um sistema onde um aluno possa fazer um curso no Senai, um curso num CVT, um curso no Instituto Federal, e depois de ele fazer esses 4 módulos ou 5 módulos de 200 horas, ser certificado por algum deles, né? Bom, esses são os tipos de CVT que nós conseguimos identificar.
e que também, a próxima aí já dá uma dimensão, o tipo 1 de CVT seria o tipo mais ideal, né? Um CVT que de fato está inserido no tecido produtivo, nos arranjos produtivos, tem um trabalho mais articulado com as empresas. O tipo 2 faz capacitação, apenas formação de um segundo nível, né, que nós chamamos, né? Então vocês podem observar que conforme o tipo também de organização, nós temos um perfil de cursos, né? Por exemplo, no tipo 1, que diríamos assim, é um CVT que se adequa à literatura internacional do que seriam essas instituições parecidas, tem uma carga horária, os cursos têm uma carga horária maior, né? Enquanto que o chamado tipo 3, que é muito onde atuam esse público que atuava por dentro do Planfor, do PNQ, que eram as ONGs, né, cursos voltados para cursos de informática e por aí vai, que tinham cursos de apenas até 30 horas. Aqui também, conforme o tipo de CVT muda também o perfil de quem o faz, né? No chamado tipo 1, que é aquele CVT com interação ao setor tecido produtivo, nós temos a presença de mais pessoas do ensino médio, né? Que também tem a ver um pouco com o de inclusão produtiva. Já é muito diferente com o chamado tipo 3, que tem apenas um perfil de inclusão digital e educacional. Aqui os egressos, né? A pesquisa com os egressos, né, desses CVTs mostra que há uma importância da realização dessas atividades de educação profissional, mesmo esses cursos rápidos, né? Então, 90% dizem que aplicam no seu cotidiano os ensinamentos, aquilo que viram ao longo desses cursos, né? E aí muda, essa percepção muda em relação ao tipo de CVT. Né? Na realidade, no tipo 1, a perspectiva de melhoria de vida é maior do que no tipo 3, né? Porque também entra a escolaridade determinando essa inserção e assim por diante. Eu vou correr aqui. Bom, essa aqui foi uma pesquisa feita pelo Senai, encomendada pelo Senai e realizada pelo IBOP no ano passado, né? Que perguntou à população uma série de questões envolvendo os cursos de educação profissional. Então, na opinião dos brasileiros, 16% acham ótimo, 53% acham bom, né, regular 22%, né, e por aí vai. A próxima. Então, a percepção, né, por razão para ter feito ou estar fazendo um curso de qualificação profissional, a maioria, né, diz assim que permite o ingresso mais rápido no mercado de trabalho, né? Eles podiam escolher até 3 respostas, né? Desejo de qualificar-se em determinada profissão, né? E o curso de educação profissional amplia as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. Então há uma percepção extremamente importante da população brasileira sobre os cursos de educação profissional. A próxima. E razões para nunca terem frequentado os cursos. Então, falta de tempo para estudar, você não tem recurso para pagar as mensalidades, né? E o preponderante aí, né, é essa questão da falta de tempo para estudar. Razões para não ter concluído o curso profissionalizante, quer dizer, o problema financeiro também é uma questão fundamental aí, né? Perdeu o interesse pela área também, 33%, dificuldade de conciliar trabalho e estudo, e uma série de outras que combinam aí. Por fim, essas razões para nunca ter frequentado o curso de qualificação, né? Eu acho que voltou essa aí, né? Ou é mesmo? Bom, não, isso, pode passar a próxima. Aí. Eu acho que essa aqui é uma questão extremamente importante, porque ela é a percepção sobre algumas questões que eles foram apresentados, né? Então, essa barra verde aqui é a barra do concorda totalmente, né? Então, a pergunta quando educação profissional deve ser feita de forma complementar à educação regular. Então, 61% concordam totalmente com essa opinião. Só estuda em escola profissionalizante quem pertence a uma classe social mais baixa? Não necessariamente. Você pode observar que há uma discordância, né, inclusive das opiniões. Então, a ideia de também reduzir
a percepção, às vezes, negativa que se tem dos cursos de educação profissional com uma educação de segunda categoria. Isso precisa ser eliminado do nosso imaginário, né? O ensino profissionalizante deveria ser obrigatório no ensino médio? 67% disseram que sim. Então, há uma percepção, né, da população de que há necessidade de vincular essas questões. Bom, eu vou correr aqui, teríamos mais questões, mas aproveitamento em relação ao curso profissionalizante que fez ou está fazendo, né? Então, bate muito com aquelas pesquisas que nós fizemos com os CVTs, né? Então, 35% trabalha na área em que fez o curso, né? 26% já trabalhou na área em que fez ou faz o curso, mas hoje em dia não trabalha mais. 39% nunca trabalhou na área de formação profissionalizante. Bom, os desafios para nós, para integrar a educação e trabalho no Pronatec. Bom, eu acho que a grande questão que eu queria deixar aqui é a possibilidade que nós estamos tendo de integrar a dimensão do trabalho com a da educação, né? A necessidade de compatibilizar as ofertas com as ocupações do mercado de trabalho. Então, é importante que esses cursos, né, eles tenham uma organização que permita aos trabalhadores melhorar as suas competências no mercado de trabalho. Integrar instituições dentro de uma lógica de percurso formativo e de certificação ao longo da vida. Esse é o nosso grande desafio. Esse tema sempre aparece na nossa agenda, mas nunca nós conseguimos efetivar. Quer dizer, essas pessoas que fazem 200... Agora, mesmo no Instituto Federal, mesmo no Senai, mesmo no Senac, assim, por exemplo, não adianta ficar fazendo curso de 200 horas aqui, 200 aqui, 200 lá, se nós não tivermos a perspectiva de que essas 200 horas vão compor um arco de ocupacional e um arco de certificação. Então, validar socialmente os conhecimentos adquiridos com o seu reconhecimento na contratação, quer dizer, o sistema de contratação, no âmbito das nossas relações de trabalho, precisa valorizar o tema da educação, quer dizer, essa taxa de rotatividade que nós estamos tendo no mercado de trabalho não justifica, né? Por que as empresas falam a todo momento, propagandeiam, fazem esforços, não tenho dúvida que fazem enormes esforços no sentido de dizer que a educação é importante, mas não justifica essa rotatividade que elas promovem, porque se a educação hoje é o coração, né, do negócio, né, o conhecimento é o coração do negócio, a partir do momento que os trabalhadores estão adquirindo essa condição de se eles são demitidos, então precisamos ter um diálogo muito intenso com a dimensão da educação e do trabalho para que isso se efetive, né? E aí, por último, a criação de um sistema de educação profissional aberto, conciliando várias ofertas, acoplada com a orientação profissional. Bom, teria mais coisas para falar, deputado, eu paro por aqui, acho que apresentei aqui muitos números, muitas informações, né, mas eu gostaria de frisar essa ideia. Acho que nós estamos diante de uma enorme possibilidade que nós não tivemos no passado, reorganizamos a oferta desses cursos voltados para essa população, numa rede extremamente capaz, né, altamente qualificada. No entanto, precisamos dar organicidade a isso e principalmente atacar o coração do problema, que é a elevação da escolaridade do trabalhador brasileiro. Muito obrigado, professor Dr. Remy Castione, que é da Universidade de Brasília, pela sua palestra, pelas suas explicações com relação à organização do sistema de educação profissional e os desafios do nosso país. Quero agradecer aqui a presença dos deputados, meu deputado Yara Bernardi, tem sido uma contumaz participante aqui das nossas palestras. Saudar aqui também o deputado Leopoldo Meyer, nosso ex-ministro Gastão Vieira. Saudar também o deputado Valdenor e também o Leonardo Monteiro. Agradecer também a presença de várias pessoas aqui que também nos prestigiam aqui nesta manhã.